Salve, salve turma! Estamos começando o ano de 2025, uma nova temporada, seguindo a série, uma imersão pelo mundo HCI. Estamos hoje no episódio 3, junto com o Jefferson Pereira, diretor administrativo do HCI, que vai nos colocar um pouco a par do que é esse mundo HCI, que essas pessoas vivem diariamente, e o Jefferson há um pouco estava me relatando, que essa sala, que essa mesa é onde ele vive diariamente no seu momento profissional de trabalho. Prazer, Jefferson, estar aqui contigo. Relata um pouco para nós. Te apresenta primeiro. Quem é o Jefferson Pereira? Bom, em primeiro lugar, é um prazer. Obrigado pelo convite. Eu sou Jefferson, né? Porto-alegrense, 4 anos aqui em Juí já. Eu vim aqui para Juí para trabalhar especificamente no HCI. Nesses 4 anos, graças a Deus, a gente evoluiu muito. Nós melhoramos muito os números do hospital em todos os aspectos. Porque nós melhoramos muito a questão assistencial, mas nós também melhoramos a questão financeira e econômica, que foi o ponto principal pelo qual me convidaram para vir para cá. E o que mais eu posso te falar? Porto-alegrense, da Gema? Porto-alegrense, mas eu sou porto-alegrense. Vim em Porto Alegre até eu completar 19 anos. Aí eu fui para São Paulo estudar administração hospitalar na São Camilo, São Paulo. Ao me graduar, eu fui convidado para ir para Belo Horizonte. De Belo Horizonte eu fui para o interior de Minas, rodei em Minas durante 10 anos. Depois eu fui para o Mato Grosso, fui para o interior de São Paulo, fui para o Tocantins, fui para o Rio de Janeiro, Ceará, Alagoas, Pará, Paraná. Eu fui inicialmente para Paraná, no oeste do estado, onde eu administrei um hospital bastante importante na região oeste do estado. E posteriormente eu assumi como CEO da Irmandade Santa Casa de Curitiba. E pouco depois que saí de lá, me fizeram o convite para vir para cá. Presidente Douglas? Na época não era o presidente, o Douglas ainda não era presidente. A direção havia sido recém-impossada pelo Dr. Paulo Stum, que infelizmente, junto com o tesoureiro Jaime, vieram a falecer. Aí o Douglas assumiu a função dele. E como que é trabalhar com... Óbvio que vocês não se veem, não é pauta do dia a dia de vocês, o futebol, mas tu é um colorado fervoroso, que eu já sei que tu é. Sim. O Douglas, gremista, ferrenho. Sim. Trabalham longe, imagino, aqui. Eu trabalho... Para mim é um prazer trabalhar com o Douglas. Eu acho que a gente tem uma afinidade em muitos aspectos, né? O nosso ponto de divergência é sempre o futebol. Que eu gosto de ter um bom presidente, mas se não fosse esse pequeno problema dele, seria melhor ainda. Melhor. E o mesmo ele e fala vice-versa. Então, é um saco, porque se tem jogo do Inter, se a gente não vai bem, é inevitável. A corneta no outro dia. Já vem as mensagenzinhas, parece que não tem nada a fazer, só fica mandando mensagem o jogo e mandou mensagem assim, tomamos um gol. Se não estiver vendo o jogo, eu sei que deu problema. Que não precisa nem ver. E que abre precedente para o outro lado também, né? A corneta pega. E a recíproca é verdadeira. Eu não deixo barato, não. Tá certo. Era um torcedor de ir no estádio, eu sei que tem muito jovem, né? A minha maior parte da minha vida eu morei fora do Rio Grande do Sul. Sim. Então, mas quando eu morava em Alagoas, Maceió, eu ia no consulado do Inter para assistir jogo. Quando eu morava em Paraná, eu também fazia isso. Quando eu em São Paulo, eventualmente viajando, eu estava indo no consulado. Quase todos os estados têm algum consulado, então eu tento descobrir qual consulado. Ficar mais próximo. Para tentar prestigiar
o Inter. Lá aqui em Porto Alegre faço parte da Tropa de Elite Colorado, que é um grupo de colorados. Aqui em Juí eu faço parte da SCOI, que é muito legal. É difícil eu perder o jogo. Nos últimos tempos eu consegui perder algumas partidas, mas de modo geral eu sou dos mais fiéis membros da SCOI. Olha, então não levantou caneco ainda, né? Por um bom tempo. Olha, nós estamos nos preparando para isso. Tá bem. O time tá ficando bom, né? Tá ficando bom. Olha, tu vê só, a gente bateu na trave nesses últimos... Com a Abel Braga, a gente bateu na trave ali. Sim, o time era bom. Esse ano passado, a gente teve próximo, mas não foi. Tinha um próximo da Libertadores, mas não foi. Então, tá batendo na trave, uma hora entra. Uma hora vai. Jefferson, bom, passaste por praticamente todo o Brasil, né, buscando conhecimento, trabalhando, se qualificando. Chega em Juí, 4 anos atrás. Tu encontra um HCI muito diferente do que tem hoje? Mas muito diferente. Não tenho... Mais problemas? Não, na verdade, a minha vinda a Juí é um pouco anterior a 2021. Uhum. Porque no final de 2018, o Banrisul, preocupado com a situação dos hospitais, porque assim como o HC tinha vários hospitais no estado que o Banrisul prestavam significativos valores, e o Banrisul então percebeu que não entendia como é que era sobre a administração de hospitais e contratou o Sírio-Libanês de São Paulo para fazer um diagnóstico de 7 hospitais que ele selecionou, hospitais estratégicos para o Banrisul. O HCI era um deles. E o Sírio-Libanês de São Paulo me contratou para fazer esse trabalho. Então eu apresentei esse trabalho em janeiro de 2019. Mas nesse trabalho eu tentei, no período que eu fiquei um mês aqui coletando dados, tentei demonstrar aquilo que eu identifiquei de problemas e oportunidades. Esse trabalho rodou pelos médicos do hospital e outras pessoas que faziam dos sócios, né? Uhum. E quando a nova diretoria assumiu, de alguma forma eles descobriram meu telefone, meu contato, entraram em contato comigo, a nova diretoria, e me convidou para vir trabalhar aqui. Então a minha presença aqui não tem nenhuma relação com nenhuma afinidade pessoal. Na realidade eu fui contratado pelo currículo. Claro. Né? E para mim tem sido um prazer estar aqui hoje, porque os números nossos melhoraram todos. Nós hoje internamos 30% a mais. O número de leitos do hospital é o mesmo, mas a gente interna 30% a mais de pessoas. Nós fazemos em torno de 50% a mais. Não sei exatamente os números de cabeça, mas é sempre 40%, 50%, 60%. No caso da hemodinâmica, nós fazemos 60% a mais de procedimentos com a mesma estrutura. Eu vim para cá, uma das X da questão principal era o aspecto econômico e financeiro do hospital, que o hospital passava por uma situação muito difícil. Uhum. Então, o primeiro ano, porque eu cheguei um pouquinho depois da direção, então vou considerar que o primeiro ano dessa direção que houve uma mudança. Sim. O Paulo saiu, infelizmente, veio a óbito, o Douglas assumiu, depois o Douglas foi reeleito, mas nesse conjunto onde a maior parte da diretoria é a mesma, eu posso dizer que eu entrei junto com eles. Sim. E os números são muito melhores. Hoje a gente atende muito mais pessoas, fazemos muito mais cirurgias, fazemos muito mais procedimentos de hemodinâmica, fazemos mais sessões de hemodiálise, tudo faz mais, e também a receita, consequentemente, uma série de fatores e com a ajuda de vários políticos de todos os partidos, nós somos uma instituição apolítica, com a ajuda de muita gente, a gente deu um salto na receita
também aumenta uma despesa, porque o movimento atende mais pessoas, também tem Claro. mais gastos, mas começou a ter uma sobra, onde essa semana passada agora nós estávamos comemorando, fizemos um café aqui na sexta-feira, porque o patrimônio, que isso eu apresentei lá no diagnóstico, o patrimônio do HCI, que foi apresentado em 2019, a dívida era maior que o patrimônio. Sim. Ou seja, supondo que o hospital quisesse fechar as portas, vendesse o hospital para pagar as dívidas, não pagava a dívida, porque o patrimônio era menor que a dívida. Nós chegamos a um pico de diferença entre o patrimônio e a dívida de 56 milhões a mais de dívida. E em 2024, dezembro, nós viramos 2 milhões positivo. 2 milhões positivo para um hospital desse tamanho não é nada, porque esse estoque vale, esse prédio, assim, toda a estrutura, alguma coisa em torno de 150 milhões. Sim. Tá? Mas é simbólico tu conseguir vencer, virar positivo. Quando a gente assumiu aqui em dezembro de 2020, haviam mais de 5 mil títulos protestados. Nós acabamos dezembro com 0 títulos. Nós não temos uma dívida mais, nada em atraso. O primeiro ano foi um ano bastante difícil, de muita renegociação, de muitas decisões bastante pesadas. Nem dizer que termos pesadas, pode ser, mas decisões antipáticas, decisões que tu teve que baixar de valores de um, de outro, renegociar, demitir pessoal, fechar serviço, abrir serviço, muitas mudanças, mas que foram acertadas, porque hoje nós estamos vivendo uma nova época. Sim. A dívida, que era um problema seríssimo, ela já está equacionada. O que quer dizer isso? Antes não se havia dinheiro para pagar, todo mês faltava dinheiro e ainda faltava o dinheiro da dívida. Hoje nós conseguimos fechar as contas todos os meses, pagando os juros, amortizando a dívida e com dinheiro em caixa. E isso é muito importante, porque ter dívida não é o maior dos problemas. Um exemplo, eu sou capaz de te apostar aqui que 80% das casas, apartamentos que as pessoas aqui têm são financiados. Sim. Então, as pessoas têm uma dívida durante 20, 30, 40 anos, sei lá quantos anos a pessoa financia a sua casa, mas isso não é um problema se essa dívida tiver uma parcela de mensalidade que a pessoa que esteja no seu orçamento, isso é uma coisa que tu administra e toca a tua vida. O HC tinha um problema, que a dívida ela vinha crescendo, e esse foi um item que foi apresentado no diagnóstico. O HC ele tinha uma dívida crescendo muito rapidamente, e todos os anos fechava no vermelho, ou seja, é uma bomba relógio que você vai explodir em alguma hora. Sim. E esse ciclo, essa tendência de subida muito acelerada da dívida, a gente conseguiu no primeiro ano estacionar, durante 2 anos estacionando, crescendo menos, aí começou a cair e agora vai começar um processo de cair relativamente rápido. Quando eu digo relativamente rápido, pode esperar 5, 10 anos para quitar essa dívida. Sim. Mas ela começa a amortizar de fato, do jeito que ela estava. Não tinha como, era impagável. Impagável. Não tinha, o prognóstico era muito feio. Graças a Deus, e muito trabalho de todo mundo, médicos, enfermeiros, limpeza, todo mundo do hospital, sem exceção, nós estamos conseguindo mudar esse cenário. O SUS contribui para um déficit, digamos assim, para um atendimento, para encarecer para o hospital. No caso, o atendimento do SUS, o paciente do SUS, o SUS repõe esse valor para o hospital? Essa conta fecha? Essa é uma pergunta bastante complexa. Tá? Então, o SUS ele é um sistema como um todo. Dentro do sistema SUS existe uma coisa chamada tabela SUS. A tabela SUS, que é uma tabela nacional, onde é definido, olha,
eu vou pagar por um parto, hoje o valor por um parto pago com enfermeiro, assim, tem que ter no parto, tem que ter pelo menos um pediatra, um obstetra e o anestesista se for uma cesárea. Então, tu tem que ter essas pessoas presenciais no hospital e um parto, o SUS paga R$500, com tudo. Aproximadamente R$500, 440, 520, uma coisa Mas assim. sai bem mais. Né? Mas o custo é muito maior do que isso. Então, porque a tabela SUS ela não é reajustada de um modo geral, 10. Cada procedimento tem uma história, mas são 10, 15, 18 anos, 20 anos sem reajuste. Então, a tabela do SUS hoje é a mesma de quando o salário mínimo era R$68. Por que isso, Rogério? Ano passado foi feita uma lei que tornou obrigatório o reajuste anual do SUS. Mas isso já tem 20 anos de defasagem. Então, o que ficou para trás não volta. E mesmo que reajuste todos os anos agora, tu vai continuar sempre 20 anos atrás, a não ser que façam um real aporte. Que não vai acontecer. Então, o que existe? Além do SUS, o governo do Estado, que o SUS, essa tabela é nacional. O governo do Estado, ele faz um aporte que chama assim incentivos, tem vários. Inclusive, o governo do Estado do Rio Grande do Sul tem sido um grande parceiro nosso. Eles, a secretária Arita, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas ela tem sido uma grande parceira, o Estado tem sido um grande parceiro, assim como vários deputados políticos aqui no Estado, nos ajudando de diversas formas para conseguir reverter o cenário do HCI. E, de fato, estamos conseguindo. Então, o SUS, a tabela é muito defasada, mas tem algumas vantagens, alguns benefícios. Por exemplo, o Estado nos ajudou na aquisição de um novo angiógrafo, o Estado está nos ajudando na reforma da obstetrícia, do centro obstétrico, do centro cirúrgico, da UTI, que vai atender, com essa reforma vai atender também o Estado. Então, o hospital, que é uma instituição privada, mas de caráter público, que o HCI é privado, que as pessoas não sabem disso, ele é um hospital da comunidade, ele, de uma certa forma, ele tem uma ajuda do poder público para se manter através da tabela e dos contratos de contratualização, que é um modelo de contrato que o hospital tem, os incentivos do Estado, as verbas parlamentares que a parte pública contribui sensivelmente com isso, e também tem uma parte privada, que são os convênios, que são o Bradesco, Saúde, vamos fazer propaganda dos convênios, o IP Saúde, que é do Estado, pelo menos eu posso falar, mas então essas operadoras, o cartão HCI Vida, assim, é um complexo de várias fontes de financiamento que compõem a receita do hospital. Então, o hospital, o SUS, simplesmente SUS, a tabela SUS é impraticável. Mas o SUS como um todo, havendo o interesse do Estado, do poder público em contrapartidas e ajudar a manter, é possível. E aqui nós estamos vendo que está sendo possível. Consegue mesclar o público e o privado aqui no HCI? Sim, aqui é 80% é público, 80% do nosso atendimento é público e 20% privado, mais ou menos. Privado planos. Isso. Planos, ou paciente particular, ou HCI Vida, mas 80% do atendimento aqui é SUS. E em algumas áreas é muito mais alto. No caso da oncologia nossa, 95% é SUS. E na colocação do Estado a nível de posicionamento dos hospitais, tanto do interior quanto da capital, a gente sabe que na capital tem um fluxo enorme em Conceição da Vida, por exemplo, mas focando no interior do Estado, o HCI está muito bem colocado a nível tanto administrativo quanto a nível de fluxo de pacientes. Eu sou do HCI, então eu sou uma pessoa suspeita para falar qualquer coisa. Mas quando a gente vê o faturamento do HCI em termos de Estado, nós somos
o terceiro hospital com o maior faturamento do estado. Do estado. Do faturamento do SUS do estado. Mas por quê? Porque o HCI, ele tem uma característica interessante. O HCI, ele, ao longo dos anos, ele se transformou uma referência fazendo muitos serviços que os outros não fazem. O que quer dizer isso? A oncologia, por exemplo. Em oncologia, tu tem os UNACONs, que são as unidades de oncologia, e eu tenho CACON, que é o centro. O CACON é como se fosse o maior serviço de oncologia que serve de referência para os UNACONs quando são casos mais complexos ou algumas especialidades que eles não têm, eles encaminham para o CACON. O CACON, o HC é o único CACON do interior do estado. Não existe outro CACON. Aqui nós temos um serviço de radioterapia com acelerador linear, que agora conseguimos com emendas a aquisição de novo. Que não é barato, né? Sim, o acelerador é 10 milhões de reais, que é o valor que a União está nos dando para comprar esse equipamento. E em cima desse valor nós não estamos fazendo mais as reformas necessárias, porque um equipamento desse, para vocês terem uma ideia, porque envolve energia nuclear, né? A parede tem 1,5 metro, 2, 3 metros de largura, é um monstro, porque não pode passar radiação. Então essas adaptações para receber esse equipamento nós estamos investindo, que está em torno de uns 3 milhões, com algumas melhorias que a gente fez no próprio equipamento, vai nos dar em torno de 5 milhões que o hospital vai fazer de aporte para poder receber esse equipamento. Então o HCI tem uma estrutura de oncologia, na área de oncologia completa. Nós temos uma estrutura também de cardiologia muito forte, onde nós temos cirurgias cardíacas, hemodinâmica, cateterismo, angioplastias. O HCI tem uma estrutura de exames e tratamento cardiológico praticamente completa. Um ou outro procedimento que a gente não realiza aqui. Isso facilita muito para o paciente, né? Que vem. Então, o que acontece? O HCI, ele, apesar de ser o hospital de clínicas em Juí, que está localizado em Juí, ele é um hospital regional e macro-regional. A região abrangida pelo HCI hoje é em torno de 3 milhões e 600 mil habitantes, praticamente todo o oeste do estado, em um ou em outro serviço, eles são referenciados para nós. Seja na área de neuro, ou seja na área de vascular, ou cardíaco, ou oncológica, eles acabam sendo referenciados para cá. Então, o HCI é um hospital de Juí, mas hoje nós somos 290 municípios que estão, de uma forma ou de outra, assistidos por nós. E o hospital consegue suportar, abraçar, receber todo esse pessoal que vem de fora e, ao mesmo tempo, recepcionar o ijuense? Olha, eu não tenho dúvida nenhuma de que a gente tem capacidade para atender a população. Mas uma coisa que é importante é pensar assim, que eu sempre dou esse exemplo. Uma Ferrari é um carro, não se discute. É uma máquina. Né? Mas foi feito para 2, 3, 4 pessoas. Aí, de repente, tu quer colocar 10 pessoas numa Ferrari e a Ferrari tem problema para andar. Bom, a culpa pode ser de qualquer um, menos da Ferrari. Então, o HCI, sim, o HCI tem uma capacidade de atender absorver uma população muito grande, mas os contratos mesmo que a gente faz com o Estado define. Vocês têm que atender X internações. Se esse X for 1.000 ou 2.000, não interessa, nós cumprimos com aquilo que o Estado nos pede. São 1.000 internações. Mas nós não temos como atender 1.500 se o nosso contrato for 1.000. Por quê? Eu até falo por a capacidade. O HCI hoje, nesse prédio onde nós estamos, tem pelo menos 2 andares aqui embaixo que estão vazios, com possibilidade de tu ter leitos neles, tu montar uma unidade de internação.
mas eu não posso ter uma unidade de internação se a minha capacidade de contrato com o Estado é de 1.000 internações. Porque pelo número de internações, exames, cirurgias que nós temos contratado, hoje nós, em praticamente todas as áreas, a gente faz mais do que o contratado. Então, se o HCI tem capacidade de atender, sim, mas para isso também tem que ter revisão dos contratos, tem que ter mais participação de outros municípios, sim, ajuda do município de Juiz, seja como for, para que a gente possa, vamos viabilizar? Vamos. Então, vamos fazer mais, vamos abrir essa aula aqui, desse andar aqui. A gente pode abrir o andar e ter mais capacidade de absorver. Mas hoje, pelo contrato, se a gente já faz mais do que o contratado, então não tem porquê. Sim. Teriam capacidade, mas não teriam hoje, não teriam como fazer Hoje, é porque assim, porque hoje nós temos uma capacidade que o Estado, olha, só tenho que tentar falar de uma forma mais didática, que é o Sistema Único de Saúde. Ele faz assim, olha, então vocês, Hospital A, vocês vão fazer isso. Vocês vão ser referência em oncologia, obstetrícia, definindo a nossa área. Tá? Hospital B, tu vai fazer isso e aquilo. Por exemplo, o Bom Pastor. O Bom Pastor não tem emergência. Sim. Porque se o município, o Estado entende, se no município tem já uma porta de aberta para emergência, eu não preciso ter duas portas. Então a porta de emergência somos nós. Beleza. Então, se o Bom Pastor hoje quisesse abrir uma porta, ele podia abrir uma porta, mas não ia ter essa porta, porque a porta de emergência somos nós. Sim. Então isso tem que ser negociado com o Estado. Então assim, o Bom Pastor pode abrir uma porta de emergência? Pode. Desde que negociado, contratado com o Estado para viabilizar a abertura de uma segunda porta. Então hoje o HCI ele tem condições de atender, sim, mas dentro da quantidade que foi contratada. Do Estado. Jefferson, números, tu é uma pessoa que lida aqui, trabalha aqui durante o dia inteiro, estava me relatando isso, quando a gente fez a abertura da nossa prosa, foi uma coisa pautada, que é o que tu passa aqui, inclusive tu estava com a cadeira anatômica, porque tu realmente precisa dela, porque as costas arrebentam as costas. Hoje tu está fazendo uma gentileza, usando a mesma cadeira que nós aqui. O que você trata aqui durante todo o dia? Diversas ações, mas vamos lá, desde da menina lá, da faxina, até a questão mais complexa. Olha só, quem cuida dos pacientes de fato são os médicos, os enfermeiros, o farmacêutico, o pessoal da limpeza que limpa um bom ambiente, o pessoal da cozinha que fornece a comida. Todo mundo faz assistência do paciente. Mas o que a gente faz aqui nessa sala é enxergar o hospital como um todo e tentar dar um caminho para esse hospital, né? Onde nós queremos chegar, que nós estamos nessa fase agora do planejamento, onde nós queremos chegar em 2030, a primeira fase de 2030. Né, mas tem algumas coisas que a gente já viu que 2030 é um prazo curto, vou ter que botar mais para frente. Mas o que nós queremos hoje? Hoje, a expectativa nossa para esse ano é conseguir para esse hospital a certificação de hospital amigo da criança, que é uma iniciativa da Unicef e que é uma certificação internacional que atesta que o HCI é um hospital que tem um cuidado com a mãe e com o bebê e preenche certos requisitos. Então é uma certificação. Esse ano a expectativa já conseguimos. Nós estamos trabalhando nisso há 2 anos e pouco. Nós já iniciamos um processo de acreditação para que, se tudo der certo, a expectativa é que em 2026, até o final do ano, a gente consiga uma certificação de hospital acreditado. Para esse ano, se tudo der certo, nós vamos ter uma certificação internacional de referência em AVC. No segundo semestre desse ano, o HCI deve iniciar uma pós-graduação em gestão em parceria com a Fundação Dom Cabral. Porque o HCI tem uma característica que a gente quer ser cada vez mais um formador de pessoas e qualificação de pessoas e melhorar em todas as áreas. Sim, uma delas é a gestão,
que nós estamos trazendo a parceria com a Dom Cabral para ver se convidamos outros hospitais, outros diretores de hospitais, executivos de hospitais, diretores técnicos para participar, para ter uma formação em gestão na área de saúde, que é essa parceria que nós estamos fazendo com a Dom Cabral. Esse ano nós iniciamos agora uma residência multiprofissional, onde nós vamos fazer a formação aqui dentro da HCI de enfermeiros, farmacêuticos, dentistas, nutricionistas, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, em todos na área de ou emergência ou oncologia. E esse é o trabalho de formação que nós vamos fazer aqui dentro do hospital. Nós já temos uma parceria com a UNIGV também para a formação dos residentes deles. Nós somos um hospital que tem residência médica em ginecologia e obstetrícia, cirurgia geral, cardiologia, né, clínica médica, oncologia clínica. Então, o HCI nós devemos ser, nos próximos anos, a ter um crescimento substancial na área de ensino vinculada à assistência. Nós, para esse próximo ano aqui, nós devemos ter o CACOM todo reformado. Até o final de 2025, nós queremos ter toda a radioterapia, toda não, metade dela já pronta, porque a outra parte deve ser em 2026, a gente faz uma nova ampliação do serviço. Então, muito do que eu faço aqui é, junto com todos, com a equipe médica, com enfermagem, com farmácia, farmacêuticos, só administrativos, todo mundo, é analisar os dados, ver como estão os serviços, organizar o serviço, estabelecer parâmetros para os serviços e melhorar. Um dos serviços que a gente faz aqui, como referência, nós trabalhamos para cada dia que passe, a média de permanência dos pacientes caia cada vez mais, e quanto menos dias o paciente fica aqui, mais rápido ele vai para casa, sim, mais rápido vai para a família, e mais rápido libera o leito para que um outro paciente possa vir internar. Parece uma bobagem, parece uma coisa simples, mas não é. Fazer isso é relativamente complexo. Da numeração, aquela que tu falou lá no início, lá, os números. A gente aumentou 30% o número de atendimentos sem quebrar uma parede, sem aumentar um leito. Só dando fluxo. Fazendo com que o hospital ele consiga girar melhor. E não quer dizer com isso que vocês estão dando uma forma de mandar embora de qualquer jeito o paciente. Pelo contrário. Exemplo. Uma rotina do hospital. Padrão é o médico passa de manhã, vê o paciente. Como é que o senhor tá, olha os números, olha, então eu vou pedir uns exames para ti, para ver se fica pronto. E sai. E a enfermagem cuida do paciente. Se esse exame, ele volta ao meio-dia. Se o exame estiver pronto ao meio-dia, ele já pode dar uma conduta. Olha, tá bem, vai para casa. Ou não. Eu vou querer fazer outra coisa. Se o exame não estiver pronto ao meio-dia, ele talvez só possa avaliar no dia seguinte. Sim. Entendeu? Então, nós fizemos várias mudanças aqui, como, por exemplo, o horário de coleta. A gente tenta fazer o horário de coleta 6 da manhã, o horário mais cedo possível, para que quando o médico passar aqui às 7 ou às 8, eu já tenha o resultado do exame. A pessoa que vai fazer cirurgia de outras regiões, nós estabelecemos um horário que eles têm que estar aqui às 5 da manhã, que é um horário ruim. Talvez eu quero chegar mais tarde. Mas quando tu chega às 5, tu me possibilita que eu prepare o paciente às 6, para que quando chegar às 7 da manhã, ele vá para a cirurgia e já está tudo pronto. Aí ele, consequentemente, ele tem uma alta mais rápida. Claro. Porque senão, ele chega às 7, vai preparar, vai começar a ficar pronta a cirurgia só às 9, aí tu vai empurrando para frente as coisas. Então, todos esses pequenos detalhes vão somando. Então, nossa média de permanência que estava em 4.5, já caiu para 4.0. 4.0. Esse ponto 5 quer dizer que a gente consegue internar 20%, 10%, 12% a mais de pacientes com a mesma estrutura. Olha.
Só mudando esses detalhes. Sim. Pequenos, Na mas realidade, isso é uma sequência de muitos pequenos detalhes. Se tornam... O paciente tem alta, então nós já temos, o paciente, o médico deu alta, nós já tentamos fazer o possível para avisar até na véspera, vai ter alta amanhã, para que o município já mande, se possível, ambulância mais cedo, para quando é alta, ter alta mesmo. Sim. Porque para nós é uma perda quando o médico dá alta, mas o município só pode mandar ambulância amanhã. Ok. Aí ele fica um dia mais internado, que não é porque o paciente quer, e consequentemente trava para que um outro paciente possa ser atendido. Então, uma das preocupações nossa é fazer o máximo com o mínimo ou aquilo que a gente tem. Nos pequenos detalhes as coisas vão, o fluxo vai, vocês vão conseguindo dar mais fluxo e tudo isso é gestão. Sim. Tudo isso, de certa forma, não sendo narcisista de forma nenhuma, não estou querendo te passar esse título, mas passa muito desses pequenos detalhes por essa mesa? Não tenho dúvida, mas não que... Não solito, não sozinho. Sim, claro, mas não que seja o responsável, porque essa mesa, ela tem 12 cadeiras, sim, não é à toa. De repente, o meu papel é ajudar a conduzir para que as pessoas... E nem sempre as 12 pessoas estão aqui, é um fluxo, imagino que seja um fluxo maluco, sim, isso. É reunião o dia todo. E nós discutimos de todos os serviços possíveis, né? Nós trabalhamos... são tantas coisas, são tantas... Às vezes falha a cabeça. Só lembrando que nós estamos no final do dia aqui, então a cabeça já está fervendo, né? O Jefferson nos abriu esse... Hoje, eu estava discutindo hoje aqui, nós estamos avaliando com o Estado a possibilidade de ser, ou não, um hospital de referência para cuidados paliativos, né? Então, para isso, a gente estava aqui estudando os números, estudando as exigências da lei, quais são o que tem, o que precisa, o que não precisa, sim, a capacidade nossa de fazer isso ou não fazer, o que nós precisaríamos fazer para que isso acontecesse, quais são os hospitais, a população atendida da região para que isso permita. Então, o estudo é um trabalho, é um estudo, sim, né? E que não é realizado necessariamente por mim, pelo contrário. Eu sou a pessoa que menos realiza qualquer coisa. Sim. Eu só estou aqui para ajudar que as outras pessoas consigam fazer. Sim. E o meu papel é esse, é tentar ajudar a traçar um caminho, porque quem faz de fato não sou eu. Quem atende de fato é o médico que está na frente, claro, é a enfermeira que está na frente, é a nutricionista, todo mundo. Quem faz a contabilidade não sou eu, o contador. Então, você faz gestão. O que eu faço é ajudar com que essas pessoas todas consigam ter um rumo. E não é fácil. Eu tenho uma frase que eu gosto muito de falar, e não é demagogia. Não é. Feliz aquele que gosta do que faz, pois não precisa trabalhar. Né? Eu gosto é um prazer demais do que eu faço. Para mim é um prazer fazer. Então, para mim, eu sempre acho fácil, eu acho tranquilo, eu acho bom, porque eu venho para o hospital trabalhar muito de bem com a vida. Porque eu venho aqui, eu tenho um dia de trabalho que para mim é um prazer. Agora são que horas? São 7h20? E teoricamente eu deveria estar em casa. Mas o fato de estar aqui para mim não é nenhum problema, para mim é um prazer estar aqui. Como é que gira, como é que tu cuida disso, como é que tu gerencia isso? Porque tá tudo bem, tu é uma das pessoas que ajudam a gerenciar toda essa cidade, todo esse mundo chamado HCI. Como é que o Jefferson agora já vamos lá pro pessoal, como é que tu gerencia tudo isso em casa também? Porque o Jefferson do HCI trabalha 12 horas. Olha só, de uma certa forma eu posso dizer que eu trabalho 24 horas, mas isso não é verdade. Porque eu tenho um horário que eu trabalho aqui, inevitavelmente pode ocorrer, como acontece com certa frequência, alguém me ligar, porque tem problemas que ocorrem no sábado, tem problema que ocorre no domingo, tem dificuldade de transferência de paciente, tudo que coisa acontece também fora desses horários, do meu horário padrão, que é das 8 às 18. Mas nada que seja um grande problema, assim, não. Sim. São coisas que uma ligação de 5 minutos resolve, e muitas vezes eu trabalho em casa fora desse horário por prazer, porque às vezes eu tenho uma ideia de algum projeto, assim, acho que aquilo que o João, Cláudio, Maria, alguém falou, talvez seja uma boa ideia, quem sabe a gente fizesse, fico
me divertindo como eu me divirto estudando idioma, como eu fico me divertindo estudando, jogando xadrez. Também é um passatempo. Sim. Douglas, a gente... olha só, Jefferson, olha só. É a força do hábito. A força do hábito. Nós estamos nos encaminhando agora para o final e eu gostaria que tu pautasse alguma coisa que tu gostaria de falar, algo que... Porque falar com o Jefferson, falar com o Douglas, falar com essas pessoas, com o Sagave, pessoas que falam diariamente com os veículos de comunicação. E a gente, no podcast, a gente quer dar uma roupagem um pouco diferente, uma abordagem um pouco diferente. Por isso, deixamos mais leve. Falamos do Grêmio, falamos da família, isso e aquilo. O que o Jefferson gostaria de falar agora que ainda não falou? Olha, o que eu posso dizer? Eu não sei o que eu poderia te falar. Agora, uma coisa que eu posso deixar garantir, assim, que nós estamos comemorando esse ano, porque nós melhoramos muito os números, e o que para mim está muito bem encaminhado. O HCI já passou pela a fase mais difícil, mais crítica, e o que eu estou vendo é que essa dívida ela vai começar a diminuir rapidamente assim, 10% ao ano. Vai bater 10 milhões de reais numa dívida de um ano. 10 milhões de reais é bastante dinheiro. Mas uma dívida de 150, que era 150, agora está 117, vai levar 10 anos para acabar. Mas quando ela começar a diminuir, vai começar a diminuir também os juros, o peso da dívida, vai começar a ficar mais tranquila a nossa... o dia a dia, a vida de vocês. O dia a dia do HCI, e isso vai nos dar fôlego para começar uma ampliação, vai nos dar fôlego para levar mais à frente, levar adiante o projeto do Hospital do Câncer Infantil, de abrir essas alas de internação aqui embaixo, de pensar em ampliação do HCI, pensar em melhoria do serviço. Essa fachada toda vai ser reformada, está no processo de ser reformada. As entradas do HCI vão mudar todas. O HCI deve andar a passos largos para melhorias muito expressivas. E daqui a 5 anos tu olha o HCI e diga assim, puxa, esse hospital mudou da água para o vinho. Esse é o prognóstico que eu tenho. Muito disso se deu o pontapé inicial, óbvio que com a administração, com essa nova administração, mas a mudança do nome Caridade para Clínicas. Eu vou te até explicar que as pessoas não... Sabe por que nós fizemos essa mudança, não? Eu imagino que mais é visual. Tem uma pergunta assim, que a gente faz para as perguntas. A gente fez isso, né? A gente pegava, mostrava 2 fotos. Primeiro, fazer uma pergunta para as pessoas. O que você entende por caridade? Vou perguntar para ti. Público. O que tu entende por caridade? A palavra caridade. Público. E o que mais? A palavra caridade é benfeitoria, fazer benevolência, doação, ajuda, ajudar o próximo. Isso. Certo? O que a palavra clínica te remete? Particular, privado. O que mais? A palavra clínica. Esquece o aspecto financeiro. O que a palavra clínica te remete? É um atendimento mais focado, mais individual. Ok. Essa tua percepção não é muito diferente do que a maioria das pessoas identifica com os 2 nomes. Tá? A gente fazia essa pergunta para as pessoas, respondiam mais ou menos isso que tu respondeste. A gente mostrava 2 fotos. Eu mostrava uma foto de uma emergência cheio de maca, com sangue, tudo sujo. E uma emergência limpa, brilhando. Qual dessas é a clínica e qual que é a caridade? Em tese, a suja seria a caridade. Então, assim, a palavra caridade é muito bonita para os outros. Ninguém quer para si. Sim. Então, a gente pensa, hospital de caridade, está preocupado agora com dinheiro, mudar o nome. Não. Nós queremos tirar essa imagem de que
A gente quer que as pessoas digam assim, olha, é nesse hospital que eu quero ir. Porque senão a pessoa fica pensando assim, ó, caridade é bom, é hospital bom para o outro. Sim. Eu quero ir para o Clínicas. Perfeito. Então, por isso que nós fizemos essa mudança. Só que essa mudança, ela passou por um processo de avaliação e percepção. Inclusive, essas pessoas que foram entrevistadas, temos os vídeos, né, valeria a pena depois te mostrar, é bem interessante. Que o sentimento padrão é esse. Caridade é bom para os outros, não para mim. Até porque o cidadão brasileiro, quando esses hospitais de caridade foram criados, esse HC tem 90 anos, fez 90 anos agora. 90 anos esse ano. Né? Naquela época não existia SUS. A obrigação, o direito da saúde, a saúde como direito de todos, começou só na Constituição de 88. Até então, a saúde não era obrigação do Estado. Então, tu tinha a categoria dos que pagavam e a categoria dos que eram segurados e a categoria dos indigentes. As pessoas que não tinham dinheiro e que recebiam caridade. Hoje em dia não existe mais isso. Hoje em dia, todo cidadão tem direito à saúde. Então, o que o hospital faz não é caridade. O hospital faz é prestar assistência. Perfeito. E, inclusive, quando tem um hospital 100 anos atrás, se fazia o que era possível. Um hospital fazia, olha, eu faço o que é possível. O que eu faço em um hospital de caridade, eu faço aquilo que o melhor que tem. Eu tenho isso, eu vou te fazer isso. Hoje em dia não é assim, não. Tu abrir um hospital, tu tens que cumprir regras, tu tens padrão para ser seguido, tu tem que dar assistência X, e não aquela que tu pode. Sim. Tu tem que dar assistência X, ou tu fecha as portas. Perfeito. Muito bem explicado. Então, esse foi o grande motivo da mudança do nome. Sim. E, consequentemente, junto com a mudança do nome, vai vir toda uma reestruturação desse grande hospital, desse grande complexo, né? É um complexo. Vamos fechar por aqui? Quando? Perfeito. Vai dançar valsa esse ano? Dos 15 anos? 15 anos? Por que 15 anos? Ué, não é 15 anos sem título? Não, isso não vai acontecer. Esquece. Vamos acabar essa entrevista. Agora não tem mais. Vou deixar um gremista entrevistando, não dá certo esse negócio. Bem, né? Só tem que ter uma cornetinha um pouco, né? Já basta o Douglas, né? Só que me faltava. Jefferson, foi uma satisfação conversar contigo. Tá? Obrigado pelo aceite aí. Obrigado, Marília, também. Obrigado a sua filha? Minha filhota. Como que é o nome dela? Gabriela. Gabriela, obrigado. Gabriel. Obrigado, Gabriel, pela disponibilidade também. Encerramos aqui o episódio 3 do HCI, uma imersão pelo mundo HCI. Logo, logo voltaremos com novas entrevistas aqui dentro do Hospital de Clínicas de Ijuí, com a parceira Marília nos conduzindo por os corredores enormes aqui do hospital. Um abraço para todos aí, uma ótima semana, fique com Deus. Até segunda que vem. Tchau, tchau.